Vamos lá, pessoal, vamos resolver a prova aqui da UEG de 2019, a de medicina, só a partezinha de química, ok? Atendendo a pedidos, certinho? Muito obrigado a todo mundo que anda acompanhando, vamos compartilhar aí para todo mundo ver essa provinha, certo? E podem sempre estar pedindo, ok? Eu tento fazer as provas da região, aqui onde eu moro, Catalão, então tem o EG, tem o MEPAC, tem o UFO, certinho? E mais na frente eu penso fazer os ENEMs, fazer a UNB, só que isso demanda muito tempo, né? Mas vamos resolver aqui essa questão da UEG, uma provinha que tá bem mais complicada que as outras, né? Mas, ó, a gente consegue resolver, né? Vamos lá. Questão 53. O processo de solução do carbonato de cálcio ocorre levando uma variação de energia de Gibbs padrão em torno de 12 kcal. Já sei que não é espontâneo, né? É positivo, então não é instantâneo. A 25 graus Celsius e a 1 atm. A constante de equilíbrio desse processo está relacionada com a energia livre de Gibbs para certa temperatura, através da relação que a constante de equilíbrio é igual ao número de Euler elevado a menos energia livre de Gibbs dividido por R vezes T. Após essas informações, verificou que a reação e os dados R é igual a 8,3 joules por Kelvin por mol. Então, letra A 25 graus Celsius e a 1 atm é espontâneo? Não. Por que não é? Olha aqui, ó, 25 graus Celsius e 1 atm, eu tenho 12 kcal. Valor positivo, não é espontâneo, certinho? A B, se torna espontâneo a uma temperatura de 60 kelvins. Para isso eu vou precisar de mais dados, né? Não posso só falar assim, a temperatura. Por quê? A fórmula ΔS é igual a ΔH menos temperatura vezes ΔS, agora sim ΔS, ok? Então, o ΔG, energia livre de Gibbs, depende muito da temperatura, né? E ele me deu aqui um de 60 kelvins, então não vai ser mais esse 12, ok? Mas para isso eu preciso de ΔH e de ΔS, certo? Entalpia e entropia. Eu tenho isso? Não tenho, né? Então eu preciso desses mais dados. Essa questão aqui poderia ter dado esses dados aqui, né? Mas aonde é que ele deu esses dados? Aqui na D. Certinho? Então, agora a gente faz essas contas. Apresenta uma constante de equilíbrio igual a E elevado a menos 4,8 a 25 graus Celsius. Então, vou ter que utilizar essa formulazinha. Eu até coloquei ela aqui, ó. Ok? Então, vamos ter que utilizar. O que eu preciso fazer? Ó, a constante R, ela está em kelvins por joules. Então, eu preciso transformar essa temperatura em kelvins e em joules. Temperatura em kelvins é muito fácil, né? 273 mais 25 vai dar 298, ok? E quilocal para joules, aí já é um pouquinho difícil, né? Por quê? Porque isso daqui no SI já tem um valor, né? E a gente tem que fazer essa transformação. Robson, é preciso saber? Então, aqui tá errado, ok? Aqui tá errado, por quê? Porque se você colocar de 12.000, né, dividido por 2.473,4, que é a conta que vai dar R vezes T, né? 8,3 vezes 298, você vai encontrar menos 4,8, né? E esse valor, se eu não me engano, tinha que ser 20, ok? Eu lembro de ter feito as contas, tinha que ser 20. Quando se transforma quilocal para joules, ok? Então, a letra C está errada. Por quê? Porque não fez essa transformação de quilocal para joules, certinho? Vamos lá para D. Possui uma variação de entropia igual a menos 3 cal por mol, considerando um ΔH, a entropia ΔH de menos 129,8, um ΔH de menos 161,9 e um ΔH de menos 288 kcal a 298 kelvins, que seria a 25 graus, né? Então, se é igual a 25 graus, a gente tem que a energia livre de Gibbs é de 12, certo? Então, eu tenho que é de 12. Só que ele está me dizendo que a variação de entropia, então esse ΔS aqui, ele é igual a menos 3. Então eu tenho que calcular ele, não tem? Olha aqui, que fórmula que a gente vai utilizar? Essa aqui que eu já mostrei para vocês. ΔG é igual a ΔH menos temperatura vezes ΔS, ok? Eu já tenho que o ΔG, que é a energia de Gibbs, igual a 12, certo? O ΔH é o que eu tenho que descobrir, ele me deu aqui para calcular e a gente calcula ele com ΔH dos produtos menos dos reagentes,
certo? E eu preciso encontrar esse ΔS igual a menos 3, certo? Para ver se está correta a questão. Vamos lá calcular o ΔH, né, dos produtos menos reagentes. Como é uma dissolução, né, dissolução vai ser uma quebra aqui da molécula, né, em Ca mais 2 e CO3 menos 2, ok? Então tá balanceadinha, tá bonitinha, certo? Fazendo aqui a de formação dos produtos, que vai ser menos 129,8 mais menos 161,9, certo? Aí menos 288,7. Fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar que esse ΔH aqui vai ser igual a menos 3, certinho? Então, ΔH é igual a menos 3. Jogando aqui na fórmula, 12 é igual a menos 3, menos 298 vezes x. Esse x aqui tinha que ser igual a menos 3. Encontrei ele? Não. Encontrei menos 0,5, ok? O ΔH, que é a entalpia, que é menos 3, ok? A entropia é 0,05, ok? E esses valores aqui, eles vão ser fixos, ok? Fixos entre aspas, né? Mas eles vão ser fixos, né? Então, se eu encontrei ele, já encontrei o ΔH e o ΔS, agora sim tem como eu calcular se a reação vai ser espontânea ou não a 60 Kelvin, ok? Tem como sim. Por quê? Olha aqui, ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. O T é o que eu tenho, o ΔH é o que eu encontrei e o ΔS é o que eu encontrei também agorinha. E eu preciso, para saber se ela é espontânea ou não, o ΔG tem que ser menor que 0, ok? Então eu coloquei aqui 0 menor que menos 3 menos x vezes menos 0,5. Eu vou encontrar que x é igual a 60. 60 o quê? 60 kelvins. Robson, mas se você jogar isso aqui vai zerar, né, o ΔG. Sim, vai gerar. Porém, esse valor aqui, ó, 0,005, ele é aproximado, ok? Eu coloquei ele num valor aproximado. Então, sim, vai ser espontânea a uma temperatura de 60 kelvins, ok? Se ele não fosse aproximado, não seria, certinho? Mas ele é aproximado do jeito que eu coloquei. Ok? Por isso que é a letra B. Olha a letra E. Apresenta constante equilíbrio para o processo de soluções independente da temperatura? Não, olha aqui, ó. A constante de equilíbrio depende sim da temperatura, certo? Robson, questão difícil? Também achei uma questãozinha muito difícil. Eu nunca vi esse tipo de questão ser cobrado, onde eu tiro o dado das alternativas, certo? Nunca tinha visto, sempre estava no enunciado. Olha que eu já fiz prova do EMEPAC, prova do Enem, o FGD, o FT, o EMG, certo? Já fiz bastante provas, né? Essa é a primeira vez que eu vejo isso, por isso que possivelmente aumentou o grau de dificuldade dessa questãozinha aqui, ok? Um pouquinho difícil? Talvez, mas muito boa questão, certinho? Vamos para a próxima? Olha aqui, questão 54. Modelos atômicos fornecem condições para o entendimento de nível microscópico de vários processos físico-químicos, levando um elo de processos macroscópicos. Qual dos processos o modelo atômico de Dalton seria capaz de explicar? Ok? O decaimento radioativo? Não, né? Decaimento radioativo já está lá na frente, né? Dalton nem sabia sobre radioatividade, eu acredito. Luminescência dos materiais? Também não, luminescência dos materiais, se eu não me engano, isso vai ser explicado em Bohr, mais ou menos isso, né? Predição dos reagentes limitantes e reação química. Ó, predição dos reagentes limitantes, talvez, né? Vamos guardar ela aqui, certo? Vamos guardar, né? Acho que tá melhorzinha, talvez sim. AD, a capacidade de vagalumes emitir luz no visível. Não, isso daqui também vem com eletromagnético, né? Vem com essa questão de luz e tudo mais, estaria dentro de Bohr, certo? Estimar a quantidade de corrente elétrica transferida em uma reação de oxirredução. Menos ainda, porque aí ia mexer com NOx, né? Aí teria eletrosfera ou não. Então a mais cabível aqui seria a letra C, certo? Predição dos reagentes limitantes de uma reação química, certinho? Perfeito. Vamos para a próxima. Questão 55. Ó, uma questãozinha que pega, hein? A seguir são apresentadas 3 moléculas orgânicas cujas propriedades físicas e químicas podem ser compreendidas a partir de suas estruturas químicas. Após a análise da estrutura química dessas moléculas, pode-se inferir que A. Apresenta menor temperatura de ebulição do que B? E sim, ok? Nessa posição aqui, ó,
ela está na posição orto, ela vai ter uma menor temperatura de ebulição do que na posição... Não, posição para, né? Essa aqui é a posição para meta-orto, não é? Ixi, deixa eu ver isso aqui. Para meta, eu sempre erro, tá maluco? É posição orto. Vamos lá. A seguir são apresentadas 3 moléculas. Questão 55. A seguir são apresentadas 3 moléculas orgânicas cujas propriedades físicas e químicas podem ser compreendidas a partir da análise de suas estruturas químicas, ok? Então eu tenho aqui na posição orto, para, ok? E para também, né? Após as análises de estruturas químicas dessas moléculas, pode-se inferir que A apresenta menor temperatura de ebulição do que B? E sim, por quê? Por que isso aqui vai acontecer? Já vem na parte da orgânica, muita gente pode se confundir. Por quê? Porque aqui está tendo uma interação intramolecular e uma ligação de hidrogênio, ok? Entre molécula e a molécula própria, ok? Pensa comigo, se a própria molécula está interagindo dentro dela, a probabilidade de ela reagir por fora entre as outras moléculas diminui, ok? Por quê? Porque está por dentro dela, elas mesmas estão se interagindo, ok? Então, a B, ela vai conseguir fazer mais interações extracelular e intermolecular. Até coloca aqui a palavra certa, né? Intramolecular é o que acontece na A e a intermolecular é o que acontece na B, ok? Então, como ela consegue interagir mais entre molécula e molécula, isso vai fazer o quê? O ponto de ebulição da B aumentar. Como a A, ela consegue interagir por ela mesma, a molécula com ela mesma, vai diminuir o seu ponto de ebulição. Para melhorar o entendimento, vamos lembrar, olha aqui, ó. Moléculas polares, elas conseguem interagir entre si bem facilmente. Moléculas apolares vão reagir o quê? Entre elas mesmas. Lembra? Quando elas interagem entre elas mesmas, o ponto de ebulição é menor. Seria a mesma lógica aqui. Esse OH está interagindo com esse oxigênio aqui negativo, certinho? E essa interação que existe, sim. Quando eu estudei a questão de MECO, né, eu fiz uma matéria de mestrado, MECO avançado, esse sinal aqui, ele é muito parecido com o sinal do ácido carboxílico, para vocês terem ideia, ok? Então é por isso que o ponto de ebulição é menor, porque ela faz uma interação entre ela. Essa daqui não consegue fazer essa interação entre ela, porque o oxigênio está longe da hidroxila. Perfeito? A B apresenta 4 isômeros constitucionais? Nem isômero tem, já começa por aí. A C. B. Em uma reação de mononitração leva à formação de 2 produtos substituintes eletrofílica? Vai formar só um, gente. A D. É insolúvel em uma solução aquosa de ácido clorídrico? Não tem como, né? Eu tenho aqui nitrogênio aqui, eu tenho outro nitrogênio aqui com os oxigênios, vai interagir e vai ser solúvel, ok? A C é uma amida? Olha aqui, a C é uma amida? Não, né? Não tem nenhum carbono fazendo dupla O, ok? Eu tenho um nitrogênio, né? Fazendo dupla O, certinho? Por isso que a letra A pega muito, né? Pega muito essa questão de orgânica aqui, pode ser até um pouquinho complicadinho. Imaginar que esse oxigênio vai interagir com esse OH e vai diminuir a temperatura de ebulição. Isso pode acontecer, certinho? Vamos para a próxima. Questão 56. Em um processo catalítico descrito pelo modelo chave-fechadura, e a gente aprende que na faculdade esse modelo não é mais utilizado, ok? Existe outra forma, certo? Uma enzima catalisa a conversão de um substrato em produto, através da formação de um intermediário altamente instável. Se ele é estável, ele se acaba. Ou seja, enzima mais substrato, intermediário, produto. A variação da concentração X da espécie envolvidas em função do tempo está adequada representada por um gráfico a seguir. As curvas que melhor representam a variação das concentrações de espécie em função do tempo para o processo hipotético são aquelas associadas ao gráfico. Então aqui a gente tem que ter uma noçãozinha, né, de gráfico, ok? A gente tem que ter uma noçãozinha. Vamos lá, olha o que ele está me dizendo. Ele está me dizendo que uma enzima catalisa a conversão de um substrato em produto. Então eu tenho um substrato, ele está aqui em cima, e o meu produto ele ainda não existe, ok? Ele ainda não existe. E o intermediário ele é instável, então ele forma e depois cai, certinho?
Ó, vamos ver esse gráfico 1. O produto ainda ele não iniciou, ele tem um início, né? E o substrato ele vai diminuindo. E a enzima, ela é totalmente instável, né? Ela sobe, mas depois desce, mas forma muito intermediário, né? Será que ele é instável tanto assim? Não, né? Ele não pode produzir tanto assim, não. Ele não pode. E outra coisa também, esse substrato aqui, né? Ele desce bastante. Esse produto aqui também sobe bastante, ok? E esse intermediário ele sobe demais, né? Ele sobe demais para sua formação. Então não, né, pessoal? Não pode ser. Vamos ver aqui o gráfico 2. O substrato ele desce, o produto é formado, o intermediário ele é forma e depois ele decai. Olha aí, ó. Ele não forma tanto, mostrando que ele é instável, né? Se ele formasse tanto quanto essa daqui, ele não seria tão instável assim, certinho? Então só pode ser a 2. Olha aqui, ó. Eu tenho o gráfico 3, onde o intermediário ele permanece. Então ele não é nem um pouco instável, certinho? Olha o gráfico 4 que acontece a mesma coisa. Só que aqui o produto é menos substrato, ele só aumenta com o tempo, né? O substrato não pode aumentar com o tempo, ele tem que diminuir com o tempo, certinho? Vamos lá, o gráfico 5, o intermediário ele já tá grandão, então não pode ser, ele tem que ser formado, né? E depois ele decai, mostrando uma instabilidadezinha. E o produto ele já está sendo formado e está diminuindo, e o substrato só aumenta, certinho? Por isso que só pode ser o gráfico 2. Ok, o intermediário não pode ser tanto formado assim não. Se eu não me engano, se ele ser formado tanto assim, nem deve ser chamado de intermediário. Ok, perfeito. Vamos para a próxima. Questão 57. A natureza das interações moleculares permite compreender o comportamento e solubilidade de várias espécies químicas em um determinado solvente. Sim. Então, se eu tenho um solvente polar, a molécula vai solubilizar moléculas polares. Ok? Ele vai dissolver, né? Vai ser solúvel em um recipiente polar. Acho que deu para entender, né? Polar com polar e apolar com apolar. A temperatura ambiente, a ordem de solubilidade da amônia, do argônio e de dióxido de carbono no benzeno será, no benzeno. Aqui, deixa eu pegar aqui a caneta, no benzeno. O benzeno ele é o que? Apolar, né? Ele é apolar, certo? E eu tenho argônio, dióxido de carbono e amônia. Olha aqui, se o benzeno é apolar, eu preciso saber as polaridades, como eu falei para vocês. Os semelhantes vão solubilizar nos semelhantes. Então eu tenho aqui a amônia. A amônia ela é polar, né? Porque tem pares de elétrons livres nesse nitrogênio aqui. O argônio é um gás nobre, então ele é bastante apolar, certo? E o CO2 ele também é apolar. Ok, ele é polar por causa da geometria dele, ok? O oxigênio puxa um tanto para um lado e o puxa para o outro, então o Mi vai ser igual a 0, mas ele pode ter um pouquinho de polaridade sim, ok? Ele pode ter um momento de polaridade, mas bem raro, ok? Então eu tenho um argônio que ele é mais apolar, o CO2 que ele é apolar, mas não tanto como o argônio, e tem o NH3 que é polar. Então aqui, quem que vai solubilizar? A amônia, ela tem que ser o último. Por quê? Porque ela é polar, né? Ela é polar. E o argônio, por ser mais apolar que o dióxido de carbono, tem que ser o primeiro, sobrando só o dióxido de carbono no meio, ok? Você poderia ficar em dúvida entre a C e a E, só que a gente tinha que saber quem que é mais apolar. O argônio, ele é um gás nobre, né? Ele é um gás nobre, então só vai ter ele, né? Ele vai ser só 2, né? Vai ser só 2, então ele vai ser menos polar, certinho? Tranquilo? Vamos para a próxima? Questão 58, questão difícil, ok? É uma questãozinha difícil. Se você está pedindo um balanceamento, a gente já tem que saber que esse balanceamento não vai ser fácil, ok? E esse daqui é um balanceamento que não é fácil, ok? O nitrato de cobre pode ser obtido pela reação entre cobre metálico com ácido nítrico, conforme a equação química não balanceada a seguir. Ok, então ele coloca cobre, ácido nítrico, formando nitrato de cobre, mais água, mais monóxido de nitrogênio. Quando balanceada, a soma dos menores coeficientes inteiros e sequências é igual, então ele quer coeficientes inteiros. Ok, se ele quer coeficientes inteiros, não pode ficar metade de 1. Ok, tem que ser um número inteiro, certo? Robson, qual que é a melhor forma de balancear isso aqui? Se você tentar por tentativa e erro, você vai ficar o dia inteiro aqui. Ok, se você fizer por
usando o macho, que também tem a ver com tentativa e erro, você ainda também vai ficar o dia inteiro aqui, ok? Se você tentar fazer por Nox, sinto muito que vai demorar também bastante. Qual que é a melhor forma de balancear? Independente de qual que é o tipo de reação, tá? A melhor forma de balancear sempre vai ser o método algébrico, certo? Eu, na minha opinião, sempre prefiro o método algébrico, só se for uma equação bem pequenininha, certo? Essa daqui não é uma equação pequena, então já de cara eu ia utilizar o método algébrico para balancear. Robson, como é que funciona o método algébrico? Ele é complicado? Sim. Poucas pessoas gostam de utilizar esse método porque ele é complicadinho, ok? Vai te demandar um tempo, mas você sempre vai acertar. E outra coisa, esse método algébrico para balancear essa equaçãozinha aqui, eu precisei fazer o quê? Aproximações, certinho? Aí deu certo. Sem as aproximações não daria certo. Vamos lá, olha aqui como é que faz. Cada região, cada maisinho aqui a gente vai chamar de quê? De região, ok? Então aqui onde só tem o cobre é A, onde está o ácido nítrico aqui é B, onde está o nitrato de cobre é C, onde está a água é D, onde está o monóxido de nitrogênio é E. Robson, se tivesse mais uma coisa aqui, por exemplo, Z, A, B, C, D, E, aí teria mais uma letrinha aqui, certinho? Acho que deu para entender, né? Depois você vai pegar os elementos que tem nessa reação. Então aqui, ó, cobre, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Tá vendo? Foi o que eu fiz aqui e separei. Ok? Aí depois de você fizer isso, você vai colocar a quantidade que tem em cada um. Sempre quando passar a seta, a gente vai colocar igual. Perfeito? Então, A eu tenho um cobre e no C também eu tenho cobre. Então, A é igual a C. Perfeito? A é igual a C, então eu coloquei que 1A é igual a 1C. Perfeito? Hidrogênio, olha aqui, ó. Eu tenho um hidrogênio no B. Então, 1B é igual a... Quantos hidrogênios eu tenho aqui no produto? Só tenho 2 no D. Então, 1B é igual a 2D. Deu para entender? Vamos lá para o nitrogênio. O nitrogênio, eu tenho 1 no B. Eu tenho 2 no C. Robson, como é que eu tenho 2 aqui? Ó, esse 2 aqui está multiplicando. Então, eu tenho 2 no C. E no E eu só tenho 1. Então, 1B é igual a 2C mais C. E o oxigênio, eu vou ter que é 3B. Olha aqui, eu tenho 3 oxigênio no B. Passou certinha igual. Oxigênio eu tenho 6 no C, né? Porque eu tenho 3 aqui vezes 2C. 6, né? Então, 6C mais D, porque eu tenho 1 aqui, mais E. Ok? Então, eu tenho essas equaçõezinhas aqui. Perfeito? Eu tenho essas equaçõezinhas. Perfeito? Agora eu tenho que relacioná-las. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que supor um valor para 1. Normalmente a gente sempre faz no A, né? A gente sempre fala que A é igual a 1. Então eu joguei aqui A é igual a 1. Então se A é igual a 1, C também é igual a 1. Então eu tenho os valores de A, tenho os valores de C, que é 1, 1. Quem que falta achar? B, D e E. Só que B, D e E não dá para encontrar só com os valores de A e de C. Agora vai mexer com a parte aqui de matemática, certinho? Vai mexer com a parte de matemática e a gente vai ter que isolar sempre uma letrinha, ok? Deixar sempre isolado para uma letrinha, perfeito? Aí complica um pouquinho, né? Aí complica um pouquinho. Qual que é a equação maior que eu tenho? Eu tenho essa aqui, ó. 3B é igual a 6C mais D mais E. Então a gente tem que selecionar uma letrinha aqui que está semelhante tanto em uma, tanto em outra equação, tá? A que eu selecionei foi E. Eu quero deixar tudo em função de E. Então, se eu tenho que 1B é igual a 2C mais E, pego esse 2C aqui, ó, C é igual a 1, né? Então, eu tenho 2, que 1B é igual a 2 mais E. Então, eu tenho que B é igual a 2 mais E. Então, eu já tenho uma equaçãozinha aqui de B, certo? Já tenho uma equaçãozinha de B. E eu vou jogar ela aqui agorinha. Perfeito? Outra equaçãozinha que eu tenho é que B é igual a 2D. Certo? Então, eu já tenho que B é igual a 2D. Certinho? Perfeito? Olha aqui, ó. O D é igual... O D aqui, né? É igual a 1B. Perfeito? Só que eu preciso fazer mais outra relaçãozinha. Ok? Se 1B é igual a 2D, eu tenho o quê? Eu tenho que 2 mais E, que é o valor de D, dividido por 2, certo? Porque eu pego esse 2 aqui e desço para baixo, certo? Então, agora eu tenho tudo em função de E, ok? Vamos lá. 3 vezes B.
vai ser 3 vezes 2 mais E, ok? É igual a 6 vezes C, C é igual a 1, então 6 vezes 1. Quanto que vale D? 2 mais E dividido por 2, ok? E mais E. Pronto, agora eu consigo encontrar o valor de E. Por quê? Porque é a minha única incógnita, ok? Aqui tá mexendo com matemática. Eu sei que muita gente tem dúvida em matemática, tem dúvida em substituição de sistema, ok? Então acaba ficando um pouquinho mais confuso, ok? Fazendo essas continhas aqui, ok? Terminando as continhas, eu vou encontrar que E é igual a 2 terços, ok? Vou encontrar que E é igual a 2 terços, certinho? O que é 2 terços? 0,66. Agora, encontrando esse valor, eu posso encontrar o valor de B e posso encontrar o valor de D, ok? Só substituir. 2 mais 0,66 é igual a 2,66. O D também, 2 mais E dividido por 2, eu vou encontrar 1,33. Pronto. Agora eu tenho o valor de A, de B, de C, de D e de E. Eu tenho 1, 2,66, 1, 1,33 e 0,66. O que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar por 3, tudo multiplicar por 3. Se eu multiplicar tudo por 3, eu posso chegar a números aproximados, ok? Onde A vai ser igual a 3, B igual a 8, C igual a 3, D igual a 4 e E igual a 2, ok? Sempre fazendo aproximações, certinho? Robson, esse aqui vai ser o menor número inteiro? Sim, por quê? Porque a gente não vai ter um mínimo múltiplo comum entre esses aqui, ok? Eu não consigo fazer 3 dividido por 2 aqui, porque vai dar um número quebrado. Agora 8 dividido por 2 dá, que dá 4, ok? Aqui eu não consigo, aqui dá 2 e aqui dá 2. Então, por causa de A e de C, esses aqui vai ser um menor, perfeito? E ele quer a soma? Ele quer 3 mais 8 mais 3 mais 4 e mais 2. Essa reação aqui tá balanceada, tá, pessoal? Depois, quem tiver com dúvida, pode tentar fazer, você vai ver que tá balanceada. Então, a resposta vai ser letra C, 20, ok? Só somar aqui que vai dar certo. Complicado, Robson? Não. É só questão da matemática, né? Que pode cobrar muito aqui, né? Mas se você quer medicina, isso aqui tem que estar afiado, né? Questão de sistema, certinho? Beleza? Aprenda o método algébrico que você não vai ter dúvida nenhuma, independente da questão de balancear, certinho? Vamos para a próxima? Questão 59. Um sistema contém 124 gramas de um radioisótopo hipotético, a alfa BX, né? Então aqui é a massa e o próton, cujo tempo de meia-vida é de 8 anos e que se transforma no elemento químico. Então ele coloca aqui a massa perde 20 e o B perde 8. Após o decaimento radioativo, então ele está mexendo aqui com alfa e beta, né? Gama é 0,0. O tempo em anos necessário para que a massa do radioisótopo seja reduzida a 25% da massa inicial e o número de partículas betas emitidas no processo são respectivamente... Ok, então ele quer saber quanto que vai ter 25% da massa inicial. É só fazer uma regra de 3, que 124 gramas é 100%, né, do meu átomozinho, do meu elemento químico. Então, quando tiver 25, a gente faz a regra de 3 aqui, multiplica, a gente vai encontrar 31 gramas, ok? 31 gramas, certo? Se o tempo de meia-vida ele perde metade em 8 anos, então a metade de 124 está indo para 8 anos. 31 é só aumentar mais 8. Ou você faz a regrinha de 3 aqui, né? Você vai encontrar 16 anos. Perfeito? 16 anos. Então, foi fácil encontrar quantos anos é, né? Então, tem 3 alternativas com 16. Então, não pode ser A e não pode ser nem a B, tá? Agora, o que eu preciso saber? 4, 2 e 5. Ele quer saber a quantidade emitida de radiação beta, né? Como é que eu vou saber isso? Olha aqui, ó. A alfa, eu vou perder o quê? 4, né? A 4 de massa e 2 de próton, ok? E a beta, eu não perco nada de massa e eu ganho próton, ok? Então, se há uma perca de massa, teve radiação alfa aqui, né? A gente não perde massa com radiação beta. Então, se eu perco 4 para 20 são 5, né? Então, teve 5 de emissão de radiação alfa, certo? Só que se eu perder 5 aqui, ó, 2 vezes 5, eu vou perco 10 prótons, né? Eu vou perder 10 prótons. Para compensar esses prótons aqui, tá dizendo que é 8, eu tenho que ter partículas betas sendo emitidas, né? Para eu ganhar, certo?
Então, 8. 10 para chegar em 8, eu tive 2 partículas beta sendo emitida. Então, só pode ser a letra D, 16 e 2. Certinho? Raciocínio lógico. Raciocínio lógico, tem que pensar nesse raciocínio lógico aqui. Certinho? Vamos para a próxima? Questão 60, a última questão aqui da nossa provinha. Parece uma questão difícil, mas não é. Certinho? Não é, só é trabalhosa de ser feita, ok? Um gás ideal é aquele que obedece rigorosamente às leis dos gases e se encaixa perfeitamente no modelo descrito na teoria cinética dos gases. E para se verificar quando um gás real se aproxima de um gás ideal, foram realizados experimentos descritos na tabela a seguir, sob condições de temperatura, pressão e volume para certa massa fixa de gás. A situação em que o gás real se comporta como um gás ideal são as descritas no experimento. Então ele quer saber quais desses gases aqui, né, são gases perfeitos, né, que está na teoria cinética. Como é que a gente vai fazer isso? Se o gás ele é perfeito, ele não vai perder e nem ganhar massa, ou não vai perder e nem ganhar nada, né? Ele vai continuar da mesma forma, certo? E a gente tem uma fórmula aqui, ó, que a gente está falando de pressão, de volume, temperatura. A gente tem que utilizar essa fórmula aqui, ó, PVT Povotó. Você pode falar 1 e 2, né? Que a pressão vezes o volume dividido pelo tempo é igual a pressão vezes o volume dividido pelo tempo inicial e o final, ok? Se é um gás ideal, ele não vai perder nada de cada um, né? Ele não vai perder nada e nem ganhar, certo? Então a gente tem umas relações aqui, ó. Quando o volume inicial é igual ao volume final, eu vou ter o quê? Um volume final. Eu vou ter o volume. Calma, um pouco confuso. Quando o volume inicial é igual ao volume final, acredito que isso que ele está falando aqui, ele está me dizendo que o volume inicial. Não, isso aqui deve ser o contrário. Calma aí, vamos lá. Ó. Quando o meu volume final é igual ao volume inicial, certo? O meu volume final ele vai ser igual a o volume inicial dividido por 4, quando a constante é o que? A temperatura e o número de mols, ok? Então como é que a gente vai comprovar isso? Utilizando essa fórmula aqui, PVT Povotó, ok? Onde a gente só vai fazer o que? A substituição, certinho? Como é que a gente vai comprovar isso? Olha aqui, ó, PVT Povotó. Se a temperatura é constante, eu não vou ter essa parte aqui, ó, isotérmica. Vamos lembrar que é isotérmica, eu não vou ter essa partezinha. Então eu vou ter que PI vezes VI é igual a PO vezes VO, certo? Ele está me dizendo que VI é igual a V0 dividido por 4. Então, aonde está esse VI, eu vou substituir por V0 dividido por 4. E para comprovar que ele é um gás ideal, eu tenho que encontrar essa pressãozinha aqui, certinho? Tem que encontrar essa pressãozinha. Mas aqui eu fiz o contrário, né? Eu substituí foi na pressão, então eu tenho que encontrar esse volume aqui. Acho que vocês entenderam, né? Vamos lá, olha aqui. Eu substituí na pressão, né? Onde essa PI aqui vai ser igual a 4P0. Então, 4P0 vezes VI é igual a P0 vezes VO. Onde eu tenho que encontrar que o volume é igual a V0 dividido por 4, ok? Esse 4PO eu posso passar para o outro lado dividindo, já que eu quero VI. Então eu vou ter que VI é igual a P0 vezes VO. Eu tenho P0 aqui e P0 aqui. Então V0 vai ser dividido por 4, ok? E é isso que ele está me dizendo? Sim. Então a 1 está correta, certinho? Deu para entender? Vamos aqui para a 2, ó. A 2 ele está dizendo que é isovolumétrica, ok? Então o volume é constante. Então eu posso cortar aqui e posso cortar aqui. Então eu vou ter que PT é igual a Potó, certo? Aqui eu fiz a transformação aonde? Na temperatura, né? Na temperatura, nesse TI aqui. Então, se eu substituir foi no TI, eu tenho que encontrar que a minha pressão é igual a 6P0, certinho? Olha aí. Então, PI dividido por 3TO. TO está dividindo o P, que eu quero encontrar. Então, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que P0 é igual a 3 vezes TO. TO aqui, TO aqui. Então, eu tenho que PI é igual a 3PO, certo? É isso que eu encontro? Não.
aqui é 6 PO, então ele teve um aumento de pressão. Um gás ideal ele não vai ter um aumento, ele nunca vai perder e nem ganhar nada, então não pode ser A2, certinho? Já eliminando A2. Vamos para 3, olha aqui, ó. Ele está me dizendo que o número de mols ele é constante, ok? Então a gente lembra dessa fórmula aqui, PV é igual a NRT, N é constante, R também é constante, então volta para PV dividido pela temperatura. Então é a própria fórmula PVT Povotó, ok? A própria formulazinha, certinho? E o que eu tenho que fazer aqui? A mesma transformação, ok? Aonde está o tempo, o TI, eu vou substituir por T dividido por 2, então aqui ó, T0 dividido por 2, onde estava TI. Onde estava P, eu vou substituir por 4, PO dividido por 4, então PO dividido por 4. E onde estava o volume I, né, eu vou substituir por 2VO. E o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar que isso aqui é constante, ok? Então, se tudo é constante, eu tenho que encontrar o próprio PVT Povotó, ok? Ele tem que ser o mesmo, tem que ser igual, certo? Então, eu tenho isso daqui, meios com meios, extremos com extremos. 2 vezes 2 é igual a 4. E 4 vezes TO vai dar 4TO. Então, tenho 4PO vezes VO dividido por 4TO. Corto 4 com 4, então eu tenho que PO vezes VO dividido por TO é igual ao próprio PO vezes VO dividido por TO. Então, isso aqui sim, ele não ganhou e nem perdeu. Então, sim, ele está dentro da lei dos gases. 1 e 3, olha aqui, ó, só pode ser letra B. Certinho? Só pode ser letra B. Posso continuar fazendo para as outras? Eu já encontrei 1 e 3, vamos tentar encontrar 4 já aqui, né? Olha aqui, A4, temperatura constante, volume constante, certo? Então, isso aqui é isobárica, né? Pressão igual, né? Então, T é igual a 8T0, né? Então, olha aqui, como a pressão é constante, então eu vou cortar essa pressão e essa pressão. Então, VI é igual a TI, é igual a VO dividido por TO, ok? Então, onde está a temperatura, eu substituí e encontrei esse volume de novo. VI é igual a 8VO, certinho? Então, sim, 1, 3 e 4, certo? A 5, da mesma forma que eu fiz a 3, ok? E vai encontrar que ele não está dentro da lei dos gases, certinho, pessoal? Um pouquinho complicado? Talvez. Tinha outra forma de fazer também, se você soubesse sobre a teoria, né? Mas eu acho mais fácil fazer assim. Certinho? Essa foi a resolução da prova de 2019 e até mais.